engano, eu e muitos homens aqui da igreja fizemos um curso, né, do Pregue a Palavra, que estava aqui em Boa Vista, e um primeiro livro ao qual nós estudamos foi o livro de Jonas. Então foi um livro que edificou muito as nossas vidas. E é o livro justamente que eu gostaria de compartilhar, né, um pouco do que eu aprendi a respeito desse livro. E de fato é um pouco, né, diante da riqueza que é o livro de Jonas. Então peço que desde já você possa estar abrindo sua Bíblia, no livro do profeta Jonas, e vamos aprender um pouco o que o Senhor ele deseja nos falar esta manhã. E uma das razões, né, pelo qual eu gostaria de compartilhar o livro de Jonas é que ele fala muitas coisas a respeito de Deus. É Deus que transparece em cada versículo, né, do livro de Jonas. É Deus agindo, é Deus interagindo, é Deus perguntando, respondendo, observando, sendo paciente. E eu sei que muitas vezes nós estamos acostumados, desde o departamento infantil, a estudarmos o livro de Jonas, tendo como a estrela principal do livro o próprio profeta. E justamente na história dele, o profeta é fujão, que desobedece a Deus, que foge da sua missão, que vai ao contrário daquilo que Deus ordenou, e que Deus ele vai atrás de Jonas, coloca ele dentro da barriga do peixe, e Jonas ele acaba sendo a grande estrela justamente do livro. Pelo menos assim é que nós ouvimos em muitas pregações, é o que geralmente nós aprendemos. Mas a verdade é que esse livro é sobre Deus. Então, desde o começo ao fim, é justamente Deus agindo. É Deus justamente fazendo a sua vontade. Esse livro é sobre a misericórdia de Deus. É sobre o seu domínio sobre todas as coisas. É como Deus ele exerce a sua misericórdia na vida daqueles a qual ele tem um propósito. E eu creio que a mensagem do livro de Jonas ela é importante, né, por dias difíceis que nós estamos vivendo. Nos lembrando de quem é Deus e como nós podemos servi-lo de maneira que o agrade. Então nós vamos ler o livro de Jonas, né, todo, é um livro pequeno e já serve para a sua leitura anual também da Bíblia. Então se você puder me acompanhar na leitura do livro de Jonas, fala assim no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque este já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem,
não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes voto. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e minha oração subiu a ti, até o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos.
Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento, Deus, de estudo e meditação da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar, Deus, aos nossos corações, Deus, e nos mostrar aquilo que o Senhor deseja, Deus, fazer em nossos corações, ó Deus. Que o Senhor transforme-nos, Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, e alinha, Deus, realmente o nosso coração ao Teu, Pai. Que possamos realmente desejar, Deus, de bom grado servir ao Senhor e fazer a Tua vontade, Deus, com as motivações corretas. Assim nos abençoe nesta manhã, Deus, e nos ensine a respeito, ó Deus, da Tua vontade para nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, irmãos, era a grande ideia do texto, né? E aqui eu não posso deixar de dar crédito, né, também ao Thales. Essa grande ideia nós montamos junto quando nós estávamos estudando esse livro. E aí ele vai projetar aí para os irmãos. E a grande ideia do estudo do livro de Jonas é o seguinte, irmãos. A misericórdia de Deus é revelada a todos que o buscam com arrependimento de coração, os livrando do justo juízo do Senhor, encorajando seus servos a compartilharem de sua compaixão pelos perdidos. O contexto do livro de Jonas, irmãos, ocorre durante o reino dividido. Jonas ele era um profeta do reino do norte, que era conhecido justamente como Samaria ou Israel. E Jonas ele foi um profeta contemporâneo de Amós. Ele vivia numa cidadezinha pequena, na Galileia, cerca de 9 quilômetros de Nazaré, né, numa cidade chamada Gat-Hefé. Essa referência você pode ver lá em 2 Reis 14, 25. E ele foi um profeta que profetizou a expansão do reino do norte, que na sua época era governado por Jeroboão II. E esse rei, a palavra de Deus fala que ele era um rei perverso, um rei que não andava nos caminhos do Senhor, um rei que o Senhor reprova. E ele teve o reinado mais longo, né, dos reinos do norte. Mas uma característica importante dos reinados do norte é que quase todos os reis eles eram perversos. Eles não andavam no caminho do Senhor, como Jeroboão também não andava. E o povo ele vivia justamente na idolatria, na prostituição, sacrifícios perversos. Eles estavam distantes de Deus. Como a palavra fala, eles praticavam pecados piores que as outras nações que estavam ao seu redor. E sendo assim, o reino do norte ele estava sendo disciplinado por Deus por causa dessa idolatria. Muitos profetas foram enviados por Deus, mas o povo não dava ouvido a esses profetas. Eles abandonaram o Senhor, mas ainda assim o Senhor ele demonstrava a sua graça, justamente levantando o profeta, alertando o povo, justamente do juízo que viria se eles não abandonassem os seus maus caminhos. E é nesse contexto que Jonas ele é levantado, né? 2 Reis 14, 23 a 27. Jonas, portanto, irmãos, ele é um profeta conhecedor da palavra de Deus. Ele não é um profeta inexperiente. Ele já era conhecido em Israel. E ele foi levantado para apresentar a misericórdia de Deus em meio ao pecado da sua nação. Então ele era conhecedor da justiça, do juízo e da misericórdia de Deus exercido na sua própria nação, justamente por ele estar vivendo justamente nessa idolatria por causa dos seus pecados. Então, depois ele foi chamado para anunciar a misericórdia de Deus a um povo inimigo. Então, primeiro ele conhecia a palavra de Deus, ele experimentou justamente a ação de Deus na vida do seu povo, mas agora Deus o está chamando para anunciar a misericórdia de Deus a uma outra nação. E algo interessante que nós podemos pensar, como acabamos de ler no versículo 1, a mensagem que Deus chama Jonas para anunciar é justamente uma mensagem de juízo. Vai e pregue contra Nínive. E você pode perguntar, onde está a misericórdia de Deus em você anunciar uma mensagem de condenação a uma nação? Então, só o fato de Deus levantar um profeta e enviá-lo a pregar uma nação, isso já era prova da misericórdia de Deus. E Jonas, ele sabia disso. Então, Nínive, irmãos, ela era a capital do mais poderoso império daquela época. Aquela cidade era não apenas grande no ponto de vista de população, de um poder econômico ou político. Aquela cidade era grande em perversidade. Era uma cidade sanguinária. Os ninivitas, o império assírio da época, era o mais temido do mundo.
Eles eram expansionistas, eles eram guerreiros, e eles invadiam, eles matavam as pessoas, eles empilhavam as cabeças nas portas das cidades. Eles não eram nada misericordiosos. E Jonas então fica pensando o seguinte: esse é o maior império do mundo, ele está conquistando todos os povos ao seu redor, pode ser potencialmente um inimigo nosso. Jonas ele é um nacionalista e não quer que seu povo venha a ser dominado, então ele se dispõe a fugir do Senhor. Né? Então uma das coisas que precisamos saber, Jonas ele sabia da justiça, do juízo e da misericórdia de Deus. E ele sabia que existia uma mínima possibilidade de ele pregar aquela cidade e de ela se arrepender. Então ele queria cortar, né, por completo essa possibilidade daquela nação justamente ouvir a palavra do Senhor, e ele decide fugir de Deus. E é justamente a grande ideia do capítulo 1 que nós vamos ver agora, que fala o seguinte: a misericórdia de Deus é revelada enviando a sua palavra aos ninivitas, em meio à desobediência e rebeldia de seu servo, e livrando os marinheiros da morte. Jonas ele recebeu, irmãos, uma missão desagradável, né, de cumprir. Ou seja, Deus deu uma missão para ele: vá a Nínive. E nós podemos imaginar justamente Jonas respondendo: não, Senhor, qualquer cidade menos a cidade de Nínive. Então, uma coisa, irmãos, é você anunciar, vamos dizer, uma mensagem de misericórdia, de salvação ou de juízo para a sua nação. Você sabendo quem é Deus e como ele pode exercer sua misericórdia. Uma outra coisa é você anunciar uma mensagem, né, de misericórdia a uma nação, a um povo inimigo. Então, como quase todos os judeus, irmãos, Jonas ele odiava os assírios, especialmente os ninivitas, que eram justamente os moradores daquela capital. E de repente Deus diz para Jonas ir a Nínive. Então Jonas ele se rebela, irmãos, contra Deus. O livro todo é uma luta entre o homem que sabe quem é Deus e o ódio que ele sentia pelos seus inimigos. Ele lutava com aquele senso de justiça, né, do tipo assim: Deus não é justo que o Senhor perdoe os ninivitas, não é justo. O Senhor pode perdoar qualquer outra pessoa, qualquer outra nação, mas não os assírios. O Senhor não pode perdoar esse povo mau. Esse povo é ruim. É um povo que matou muita gente. E se eu for lá pregar, eu já sei o que vai acontecer. O Senhor é tão bom que o Senhor vai perdoar essas pessoas. E logo eu para fazer isso. Então ele não queria ser um instrumento do Senhor para anunciar justamente essa mensagem de misericórdia ao povo de Nínive. Jonas lutava com seu senso de justiça. Aquele povo tem que pagar pelos seus pecados. E é isso, irmãos, que acontece muitas vezes no nosso coração. Não é verdade? Você fica até com raiva quando determinadas pessoas se convertem. O cara aprontou, fez tudo de errado, agora parece crente, ele aparece convertido. Já não passou esse sentimento pelo seu coração que não é justo que uma pessoa que faz tanta coisa errada e depois se converte? No meu trabalho, tem uma série que está passando na Netflix sobre um serial killer. Eu até comentei no meu grupo de vida. Eu não assisti essa série, mas o pessoal no trabalho estava comentando muito. E eu, curioso, fui pesquisar sobre a vida desse homem. Né? Então comecei a assistir as entrevistas que fizeram com ele. E para minha grata surpresa, aquele serial killer, na cadeia, ele conheceu ao Senhor. De fato, ele se arrependeu dos seus pecados. Tinha certeza, a convicção que Deus havia perdoado ele de todo o pecado, que o sangue de Jesus Cristo o havia purificado de toda injustiça. Então, aquilo de fato me alegrou. Como a palavra de Deus fala, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Mas existem certas pessoas que vão ter dificuldade com essa verdade. Ou seja, você pode pensar, o pior dos pecadores encontrou arrependimento. E Jonas era uma pessoa dessa, que tinha dificuldade em justamente demonstrar misericórdia aos seus inimigos. Jonas lutava com o seu desejo de vingança. Ele queria, na verdade, que Deus mandasse fogo em Nínive, como ele fez com Sodoma e Gomorra. E é só nós lembrarmos que nós acabamos de ler, que quando ele prega a Nínive, ele sai da cidade, ele faz um camarote e fica esperando justamente o que o Senhor iria fazer àquela cidade. Então, o que ele esperava é que o Senhor derramasse fogo do céu contra aquelas pessoas.
Esse desejo de vingança contra os inimigos não é só de Jonas, é meu também. Quando eu acho que pessoas que fizeram alguma coisa de errada comigo, alguém que me ofendeu, alguém que me magoou, não mereça perdão. Não é justo que Deus perdoe, não é justo que essa pessoa se saia bem. E uma coisa, irmãos, bem diferente, por exemplo, é você perdoar alguém, por exemplo, que te chamou de feio. Mas uma coisa diferente é você, de fato, sofrer uma coisa que te traga traumas na vida. E numa das aulas de CFM, a matéria era sobre a história da igreja e a aula tratava sobre perseguição dos cristãos. O professor ele está falando ali sobre a perseguição que muitos irmãos eles sofrem. E ele diz um relato, né, que tinha um irmão cristão em certa localidade, e aí fala que sua filha de 7 a 11 anos saiu para brincar com uma amiguinha, e quando ela estava voltando para casa, 4 homens a agarraram, né, levaram ela para o canto e a violentaram. Então, meio ao grito daquela criança, o pai correu até lá, encontrou aqueles homens, né, cometendo essa perversidade com a sua filha. Ele levou aqueles homens às autoridades, eles foram detidos por um tempo. Aquela criança passou meses no hospital se recuperando daquilo que ela sofreu. E a primeira coisa que ela disse quando ela saiu no hospital perguntou ao pai, né, por que aqueles homens que haviam cometido aquilo com elas estavam soltos, né, na vizinhança onde ela morava. E o pai respondeu que as autoridades os soltaram porque eles eram bons muçulmanos, né, e os cristãos eram perseguidos por aquela situação. Então eu pergunto a você, como não nutrir um sentimento de vingança com uma situação dessa? Então quando eu ouço ou vejo situações assim, a primeira coisa que vem na minha mente, e se fosse a minha filha? Né? Qual seria a minha atitude? Será que eu não procuraria realmente me vingar com as minhas próprias mãos? Então esse desejo de vingança, irmãos, não é só de Jonas, é meu também. Jonas preferiu fugir de Deus a obedecer-lhe. Não conseguia pensar em obedecer a Deus, esta palavra do Senhor. Ele se recusou a mudar. E, na verdade, Jonas tenta mudar os planos de Deus, fugindo mais longe. A decisão de Jonas é calculada. Ele concluiu que havia mais vantagem no pecar do que no obedecer. E uma das coisas que nós precisamos lembrar em relação a isso é que o pecado, né, a desobediência, elas trazem consequências negativas. E ela alcança não somente a minha vida, mas a vida de pessoas que estão à minha volta. É um exemplo muito claro que as Escrituras nos mostram em relação a Davi. Pelo seu pecado com Betseba, por ele ter matado Urias, vemos as consequências ruins que isso trouxe sobre a vida de Davi. E não diferentemente de Jonas. Como vimos no texto, quem ia pagar o pato, né, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, eram os próprios marinheiros, que quase perderam a vida. Mas a palavra de Deus nos fala: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então é melhor obedecer ao Senhor. O problema de Jonas não era apenas contra os ninivitas, mas contra Deus. Jonas quis peitar a Deus. Todos os profetas do Antigo Testamento, se você observar, obedeceram a Deus. O único que se rebela é Jonas. O livro é quase que irônico. Tudo nesse livro obedece a Deus. O vento e o mar obedecem a Deus. Os marinheiros obedecem a Deus. O grande peixe obedece a Deus. Os ninivitas, a planta, a lagarta, todos obedecem a Deus. Mas Jonas não obedeceu a Deus. O que aprendemos com isso é que nossos corações podem se tornar tão resistentes a Deus que somos capazes de fazer algo completamente oposto àquilo que Ele nos diz, na tentativa de corrermos para longe do Senhor. E é o que fazemos justamente com os nossos planos. Muitas vezes colocamos nossos planos acima da vontade do Senhor. Coloco a minha família acima da vontade do Senhor, coloco meus estudos acima da vontade do Senhor, coloco a minha profissão acima da vontade do Senhor. E a pergunta que nós devemos fazer: quais são as desculpas que você tem dado para não obedecer a Deus? Deus providencia meios para quebrar nosso orgulho e teimosia. Deus trabalha para corrigir os caminhos de seus filhos que estão fora da sua vontade. Ele castiga Jonas através da tempestade, não permite que ele fuja na direção oposta daquele que Deus tinha mandado.
continuou demonstrando a sua misericórdia a Jonas, enviando um peixe para salvá-lo e mantê-lo vivo, para que pudesse completar a sua missão. E tudo isso é misericórdia de Deus na vida de Jonas. Pela sua soberania e poder, Deus continua realizando o seu bom propósito em nós, apesar de nós. Deus deseja a nossa obediência amorosa, a nossa desobediência não é capaz de frustrar a sua vontade. Ele deseja em nossos corações a nossa obediência em amor. Então isso está ligado muito às motivações, às coisas as quais realizamos, muitas vezes para o próprio Senhor. E aí nós entramos no capítulo 2, que tem a grande ideia o seguinte: a misericórdia de Deus é revelada, poupando seu servo da morte iminente, e o profeta agradece por seu livramento e reconhece a soberania de Deus na salvação. Capítulo 2, de 1 a 10. E uma primeira pergunta, irmãos, que aparece nesse texto é justamente o que é o verdadeiro arrependimento. A primeira coisa que me vem à mente quando eu vejo justamente esse relato do capítulo 2. Ou seja, os ninivitas eles se arrependeram, os marinheiros pareciam ter se arrependido, mas o que aconteceu com Jonas? Só que se nós observarmos no início, ele fala: Jonas parece ter se arrependido quando ele começa a louvar a Deus, dizendo: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Mas será que o coração de Jonas, irmãos, tinha realmente mudado? Jonas estava ansioso, por exemplo, para pegar aos ninivitas. Ele orou por eles para que Deus demonstrasse a sua compaixão. Se estivéssemos lendo a história de Jonas pela primeira vez, poderíamos pensar que Jonas se arrependeu neste momento, porque ele ora e faz o que Deus ordena. Porém, quando olhamos para o livro todo, especialmente para o capítulo 4, começamos a ficar em dúvida se Jonas realmente se arrependeu. Sim, ele obedece a Deus, ele faz o que Deus diz, mas podemos ver que por baixo seu coração continua irado com Deus. Ele continua guardando ressentimento contra a misericórdia de Deus, que foi a causa da sua fuga para Tarsis. E eu falo, quem tem filho sabe muito bem o que eu estou falando. Muitas vezes quando você dá ordem, ou você pede para o seu filho fazer algo que ele não quer, muitas vezes ele obedece por medo da disciplina, mas ele não quer fazer aquilo, ele faz emburrado e você vê que como ele faz aquilo, mas o seu coração justamente não está fazendo aquilo de bom grado. E é justamente isso que Jonas está fazendo. Olhar para o livro todo ajuda a ver que Jonas, mesmo que ele tenha feito uma bela oração, cheia de louvor e com palavras teologicamente corretas, o seu coração ainda não parece estar arrependido. Jonas poderia recitar as Escrituras, mas sua vida não era coerente com as suas palavras. Apesar da sua boca estar louvando a Deus, o seu coração não se humilhou diante dele. A sua teologia está correta, mas o seu coração não está. Deus ainda está trabalhando em Jonas para que ele veja isso. Jonas, ele precisa se arrepender. E uma frase que eu acho interessante, que ele fala o seguinte: o olho tudo vê, menos a si mesmo. Então Jonas, ele vê justamente o pecado dos outros, da nação inimiga, mas ele não consegue ver o pecado oculto no seu coração. Então essa oração não é uma oração de arrependimento, mas uma oração de ação de graças. Não é uma petição, é uma petição por libertação. Jonas simplesmente mostrava seu agradecimento por não ter morrido afogado, ainda que esse fosse o castigo merecido. Ele foi liberto de uma forma surpreendente e ficou assombrado por ter escapado da morte certa. Deus não o tinha tratado de acordo com seus pecados. Assim como Deus ele faz conosco também. Tem um salmo que justamente fala: se Deus ele nos tratasse conforme nossos pecados, ninguém subsistiria na sua presença. Somente Deus ele pode salvar o pecador. E com Jonas ele reconhece isso, porque a salvação vem do Senhor. Ele salva quem ele quer, apontando para o fato de que ele, Jonas, foi salvo do ventre do peixe, se achou em terra firme e ele está seguro, mas castigado, disciplinado por Deus. Então Jonas ele não demonstra um arrependimento. Mesmo assim, Deus demonstra a sua misericórdia. Deus nos busca e nos resgata, apesar de nós. Isso é uma iniciativa de Deus.
E basta olharmos para nossas vidas. Você sabe que não foi você que de repente teve um estalo na sua mente e você decidiu, olha, eu vou buscar a Deus. Mas Deus foi ao seu encontro. Deus tomou a iniciativa de ir lá e salvar você. Como Colossenses fala, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecado. Se Deus ele não tivesse tomado a iniciativa nas nossas vidas, nós continuaríamos longe do Senhor, vivendo a nossa vida de pecado e de rebeldia. Então a salvação pertence a Deus, Ele salva quem Ele quer. Deus é o autor da nossa salvação. Foi Ele quem tomou a iniciativa de enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí nós vamos para o capítulo 3, que a grande ideia é o seguinte: Deus manifesta a sua misericórdia através da pregação fiel da sua palavra. E quando pessoas se arrependem e clamam a Ele. Então o objetivo de Deus, irmãos, ele nunca pode ser frustrado. Por maior relutância que os homens possam demonstrar, Ele cumpre o seu propósito. Deus deu uma nova oportunidade a Jonas de cumprir a sua palavra. E o interessante é que nós podemos fazer justamente uma comparação com outros personagens bíblicos. E, por exemplo, quando você pega a vida de Noé, Deus ele dá de Moisés, Deus dá uma ordem a Moisés, olha, fale a pedra. Lá Moisés pega e bate na pedra, e Deus, por causa daquela desobediência, fala, olha, você não vai entrar na terra prometida. Mas com Jonas é o contrário. A Jonas ele dá uma nova oportunidade. Ele fala a Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E aí pode surgir uma pergunta, por que Deus ele agiu assim na vida de Jonas? E uma das coisas que eu aprendi, irmãos, que essencialmente o mensageiro é a mensagem. Ou seja, uma boa descrição para o livro de Jonas é a determinação de Deus para moldar o seu mensageiro. É como se ele estivesse olhando através da lente de um rifle espiritual. Ele mira no coração de Jonas e o persegue sem cansar, até conseguir atingir seu alvo. A diferença é que ele não deseja detonar o coração de Jonas, mas transformá-los. Deus ele estava decidido a transformar o coração de Jonas. O arrependimento de Nínive é algo que Deus usa para revelar o coração de Jonas. Foi deliberadamente usado por Deus para ajudar Jonas a ver a frieza do seu próprio coração. Jonas anunciou que ouviu, e os ninivitas creram, fizeram chegar aos ouvidos do rei, que decretou um jejum com vista na graça e na misericórdia de Deus, como diz o versículo 9 do capítulo 3. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Ou seja, um arrependimento generalizado. Todos se arrependeram, do maior ao menor, profundamente humilde. O rei expressa uma humildade profunda, um arrependimento extraordinário, imediato. A mensagem de Deus mal tinha saído dos lábios de Jonas, quando em seguida o arrependimento aconteceu em todo lugar. Ansiosos para responder, os ninivitas creram em Deus e declararam o jejum geral e se vestiram em pano de saco. Ou seja, a mensagem de Jonas ela foi um sucesso. Se no primeiro capítulo os marinheiros foram afetados pela desobediência de Jonas, aqui toda uma cidade é salva porque Jonas obedeceu, anunciou as palavras do Senhor e Deus não se agradou. E Deus se agradou em expressar sua misericórdia aos ninivitas por meio da pregação fiel da sua palavra. Interessante que o capítulo 3 ele vai nos falar que Nínive era uma cidade muito grande, ou seja, necessário para percorrê-la 3 dias. E alguns comentaristas colocam que Nínive tinha de 40 a 96 quilômetros de distância. Então, como Jonas ele poderia percorrer toda essa distância em apenas um dia? Ele caminha um só dia. Isso nos mostra, irmãos, que Jonas prega um sermão medíocre. Ele prega justamente contra a sua vontade. Mas o poder da salvação, irmãos, sempre estará em Deus. O poder da salvação sempre estará na sua palavra. E isso acontece tanto justamente na vida do Jonas, vamos dizer, uma mensagem a qual ele não se dedicou, uma mensagem que justamente não estava motivado em justamente glorificar a Deus. Mas isso também vai para um outro extremo, para um outro lado.
né, uma mensagem também daqueles que se apoiam, né, em sabedoria humana. E Paulo, por exemplo, era um exemplo oposto de Jonas. E ele coloca em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, o seguinte: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, existem tanto aqueles pregadores, irmãos, que pregam pelas motivações erradas, não pregam de coração, não se dedicam justamente para expor a palavra de Deus. E existe aqueles que já vão ao oposto, né? Se baseiam na sua própria sabedoria, no seu intelecto para pregar a palavra de Deus. E que nós aprendemos que o poder de Deus está na sua palavra, está em Deus e não na forma como você apresenta essa palavra. Como um estudioso brilhante, Paulo poderia ter subjugado seus ouvintes com argumentos intelectuais. Em vez disso, ele compartilhou a mensagem simples de Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo guiasse as suas palavras. Então, Jonas, irmãos, apesar de ter pregado contra a vontade e contra o desejo que seus ouvintes se convertessem, Jonas se transforma no maior fenômeno de evangelismo mundial. Nunca outrora houve um evangelista que, ao pregar numa cidade grande, toda a cidade viesse a se converter. Do rei, né, ao mais simples, mais humilde servo, a cidade toda se rende ao Senhor. É surpreendente ver como a graça e a misericórdia de Deus saltaram das páginas dos livros de Jonas. O livro de Jonas nos mostra que ninguém está fora do alcance da redenção. Deus é misericordioso com os marinheiros, Deus é misericordioso com o profeta rebelde. E agora ele reage ao arrependimento dos ninivitas, que se arrependeram de seus maus caminhos. Então, justamente, a misericórdia de Deus ela é ressaltada neste livro. E, enfim, nós entramos no capítulo 4, que temos por grande ideia o seguinte: Deus manifesta a sua misericórdia, trabalhando na vida do seu mensageiro para formar nele o seu próprio coração. Ou seja, o capítulo de 4 é a chave que abre todo o livro. Mostra a condição real do coração de Jonas, uma condição que existia desde o começo, mas que fica clara somente aqui. Fala o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele está furioso, irmão, não somente porque o povo de Nínive demonstrou arrependimento, mas também porque ele sabia como Deus iria reagir ao arrependimento dos ninivitas. Como fala no capítulo 3:10, tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se compadeceu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, e Jonas ele sabia disso desde o começo. Ele havia experimentado isso na sua própria nação. Ele viu como Deus havia exercido misericórdia na vida do seu povo, e ele sabia que existia essa possibilidade de acontecer com Nínive, apesar de eles serem muitos pecadores. Deus poderia derramar a sua graça. Então ele queria impedir que isso acontecesse. Por isso ele fica tão furioso, não só pelo arrependimento dos ninivitas, mas porque ele sabia que Deus poderia exercer a sua misericórdia. Ele foge porque ele sabia, ele conhecia o caráter de Deus. É a natureza de Deus perdoar. Ele se alegra em dar a sua misericórdia e compaixão. Foi assim que ele se revelou a Moisés quando disse: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Êxodo 33:19. Foi este Deus que ameaçou destruir o povo de Israel por sua ingratidão e rebelião. Mas no final ele respondeu ao pedido de Moisés pelos israelitas e derramou a sua misericórdia e compaixão sobre eles. Jonas sabia que Deus ele faria o mesmo por Nínive, porque ele sabe como Deus é. Por isso Jonas se enfureceu e bateu de frente com o próprio Deus. É assustador perceber a intensidade do ódio do coração de Jonas. Ele pede que Deus tire a sua vida. Em resposta, Deus faz uma pergunta: você tem razão para esta fúria? Ele está irado contra o arrependimento do povo, ele está irado contra Deus, ele está irado até por Deus ele matar a planta. Jonas está pensando somente em si mesmo e nem percebe a lição que Deus quer lhe ensinar. Deus usa uma pergunta para examinar e surpreender a Jonas. Você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena dessa grande cidade. Jonas não percebe o que Deus está querendo fazer com ele. Quando consideramos o valor da planta e o valor das pessoas em Nínive, não há comparação. Jonas não deveria se importar com essas pessoas também. Ele não deveria compartilhar o coração de Deus, tendo misericórdia e compaixão daquelas pessoas. A pergunta que finaliza o livro de Jonas, irmãos, não deveria eu ter pena? Nos deixa querendo mais, né? Como você conta uma história para a criança para ela dormir, e aí justamente você não termina e ela quer ouvir, né, o final da história e você deixa para outro dia. Assim o texto também faz conosco. Por favor, me conte o resto da história. Será que a pergunta de Deus penetra o coração duro de Jonas? Jonas, ele se arrepende, ele começa a compartilhar o coração de Deus e o autor se recusa a satisfazer a nossa curiosidade. Ele simplesmente nos deixa com a pergunta de Deus: não deveria eu ter pena? Por que você acha que o livro ele termina desta forma e não de outra? Por que o autor não deu o trabalho de... Por que o autor ele deu o trabalho de incluir o capítulo 4? Né? Ele poderia terminar no capítulo 3 com arrependimento da grande cidade de Nínive, e ali mostraria a misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas. Por que ele não incluiu o capítulo 5 justamente para mostrar o que aconteceu com Jonas, se ele se arrependeu ou não? Só que essa pergunta não tinha que ser dada por Jonas, mas por você e por mim. Porque Jonas está aqui hoje. Jonas está debaixo da nossa pele. Jonas, o coração de Jonas, ele bate no nosso peito. O sangue de Jonas, ele corre nas nossas veias. Jonas é você e eu. E Deus justamente nos está confrontando. Compartilhamos o seu coração de compaixão pelos perdidos, pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que feriram você. Podemos dizer: Senhor, eu não quero ser como esse profeta, porque eu quero obedecer da primeira vez, e eu quero ser um instrumento da tua misericórdia na vida de outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que eu acho que não mereçam. Porque esse julgamento meu, ó Deus, é um julgamento humano, é um julgamento errado, porque tu és Deus, e da mesma forma que tu tiveste compaixão de mim, o Senhor pode ter compaixão de quem o Senhor quiser. Usa-me para levar o teu amor e o teu evangelho a todas as pessoas, mesmo aquelas que eu não gosto. E para concluirmos, só podemos deixar de mostrar misericórdia aos outros quando Cristo parar de mostrar misericórdia a nós. E isso, irmãos, é apenas praticamente como o que eu posso dizer, um esboço do livro de Jonas. Tem muitas lições a qual nós podemos aprender, mas esse era o ponto principal. Deus ele queria trabalhar no seu mensageiro. Deus queria que Jonas compartilhasse do seu coração, que Jonas tivesse justamente misericórdia das pessoas, assim como Deus demonstrou misericórdia na vida dele e na vida de todas as pessoas que fizeram parte da sua história. Então que Deus nos ajude justamente a avaliar o nosso próprio coração e ver, né, o quanto de Jonas existe em nós. Amém?
Oremos. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por nos falar, Senhor Deus, por nos ensinar, por nos mostrar, Deus, muitas vezes a realidade do nosso coração. É fácil, muitas vezes, Senhor Deus, vermos o pecado, ó Deus, das outras pessoas e não avaliarmos, ó Deus, realmente o nosso coração e o quanto ele está longe, Deus, dos propósitos e dos caminhos do Senhor. O Senhor nos ajuda, Deus, a ter esse coração realmente transformado, esse coração, Deus, que de fato se compadeça por aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, mas principalmente, Deus, pelos nossos inimigos e pessoas que nos ferem, Deus. Que o Senhor realmente nos mude, nos transforme, Deus, e nos leve justamente a uma obediência, Deus, humilde e submissa à Tua vontade, Pai. Tende misericórdia de nós e obrigado, Deus, por nos ensinar tanto, Deus, por meio de Jonas, ó Deus, e que a Tua vontade, Deus, seja feita, porque sabemos que os Teus planos, ó Deus, não podem ser frustrados. Te agradeço pela Tua igreja, Deus, e que o Senhor venha nos conduzir em arrependimento e em obediência, Deus, de coração. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.